Olá, meu nome é Mark Nazarov. Olha, nessa gravação eu quero fazer uma alerta aos brasileiros. Tá? Porque o brasileiro tem uma péssima sorte com o presidente. Porque sempre escolhe um pior que o outro. Né? Não estou dizendo porque, na verdade, nenhum é perfeito. Mas o brasileiro tem tendência a cada ano piorar. A piorar, piorar, piorar. Então, eu quero dizer que eu sou especialista em reconhecer nazista. Foi treinada para o conhecer nazista. O jeito de andar, o jeito de olhar, o jeito de falar. Aí você vai dizer, Bolsonaro é nazista. Com certeza o Nazarov vai dizer que o Bolsonaro é um nazista. E não, Bolsonaro não é nazista. Bolsonaro, todo mundo fala que o Bolsonaro é fascista, é nazista, mas na verdade o Bolsonaro ainda tem coração. O Brasil pode piorar. O Bolsonaro ainda tem um coração. Ele não é uma pessoa tão ruim. Ele tem ele tem um entourage ao redor dela que é mais ruim que ele. O Paulo Guedes, por exemplo, é muito pior que o Bolsonaro. E ainda a família dela, os filhos dela são muito pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro ainda tem coração. O Bolsonaro ainda olha um pouquinho ao redor dela, muitas coisas, e mexe com ele. É um ser humano. O Bolsonaro é um ser humano. E o nazista não é humano. Então o Bolsonaro não pode ser um nazista. Tá? Você quer saber quem é o nazista da história? Dudu Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é um nazista pura, fibra, com toda a maldade e ódio no coração. Eduardo Bolsonaro é o verdadeiro nazista da família. Aquelas propagandas de intervenção na Venezuela, mortos comunistas, caçar o Evo Morales na Bolívia, e todos os discursos de ódio que ele faz lá na Câmara, no Senado, não sei aonde ele está, deputada, é só você observar. Ele não faz nenhum discurso que não seja atacar um comunismo invisível no Brasil. Toda essa propaganda, essa caça comunista, na verdade, é a ideia do Eduardo Bolsonaro, do filho de Bolsonaro. O Bolsonaro apenas cega, ele é um populista, ok? Mas essas ideias de caçar comunista, intervenção na Venezuela, caçar o Evo Morales, fazer milícia, montar uma milícia. O projeto de Eduardo Bolsonaro é montar uma milícia no Brasil, uma milícia, armar parte da população para caçar pessoa que ele considera esquerdista. Tá? E também a intenção de Eduardo Bolsonaro é estabelecer a lei, igual à lei da ucraniana. Na verdade, o Eduardo Bolsonaro ele gosta demais da Ucrânia nazista, da Polônia e da Ucrânia. Quando ele percebeu que o Kiev massacrava Donbass, ele ficava gozando de alegria, de tanta maldade que esse ser humano tem. Eduardo Bolsonaro já fez quando os nazistas de Kiev assassinaram a criança, o caramba, no Donbass, ele ficava gozando de alegria. Porque o Eduardo Bolsonaro, essa sim é um verdadeiro nazista, que tem ódio no coração. Eduardo Bolsonaro. Então, se você tiver a péssima ideia de colocar Eduardo Bolsonaro na presidência no Brasil, você vai sentir falta do Bolsonaro, o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vai parecer um anjo perto do filho Eduardo Bolsonaro. Se você não acredita em mim, eu sei que o brasileiro sempre faz péssima escola, então vai lá, meu amigo, coloca o Eduardo Bolsonaro, porque um dia ou outro ele vai querer se apresentar na presidência do Brasil. Ele é um verdadeiro nazista. Ele vai querer. Talvez ele vai tentar a próxima eleição, a outras eleições, mas uma hora ou outra você vai ver, Eduardo Bolsonaro vai querer entrar na presidência no Brasil, no lugar do pai. E aí, meu amigo, ele vai varrer qualquer oposição.
vai criar uma milícia armada, parte da população, e talvez oficial ou não oficial, para matar muita gente no Brasil. Uma verdadeira milícia que vai exterminar muita gente no Brasil, que ele considera não do lado dele. Considera esquerdista. Ele vai provocar guerra, ou com certeza com a Venezuela. Se não é guerra com outros países como a Rússia ou outro, porque o cara quer bomba nuclear, quer atacar não sei aonde, é boca grande. Mas o problema dele não é só boca grande, é que ele tem ódio no coração, uma pessoa fria que não tem nada no coração. Ele não vai se importar de matar pobre, inocente no Brasil, qualquer um, vai ser uma milícia, uma chacina, guerra por todo lado com o país vizinho. O Eduardo Bolsonaro, esse sim, é o verdadeiro nazista. E pode acreditar em mim, porque eu sou treinada. Mas eu posso te dizer que o Jair Bolsonaro, o pai, tem um coração sim. É um ser humano sim. Então ele não é um nazista. Mas o filho, Eduardo Bolsonaro, eu reconheço só de olho no olho com uma pessoa dessa. E você reconhece um nazista a 4 quilômetros ou mais. Só do jeito de andar, de falar, de olhar. Eu posso dizer que o Eduardo Bolsonaro não é um ser humano. É um péssimo ser humano. Ele deve estar por trás de muita coisa no Brasil, muita milícia, muita corrupção. O Eduardo Bolsonaro. Os outros filhos eu não sei muito, mas o Eduardo Bolsonaro com certeza é um nazista.